Odono ahagi harani, misogi harai tamo, toki minari masero, harai dono o kamitachi moro moro no, magago to sumi kegareo, harai tamai kiyome tamai, tomo sukoto no yoshio, Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni ame no fujiko mano mimi furita tete hikoshi meseto kashiko mi mo maosu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Rokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Mirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Boa tarde a todos. Dois ensinamentos hoje. Aliás, é um só. Relação entre Deus e sua lei.
Deus é amor, mas se o homem não está de acordo com a lógica, nada poderá fazer para ajudá-lo. Muitas vezes, Deus quer conceder-lhes inúmeras graças. Contudo, a pessoa não está qualificada para recebê-las. Mesmo se tratando de dinheiro, quase sempre, Deus se dispõe a colocá-lo em abundância nos nossos bolsos. Não pode, porém, fazê-lo, porque há neles muitas coisas impuras, as quais devem, em primeiro lugar, ser eliminadas para que Deus possa conceder a graça. Quem quiser, portanto, ter a sua vida salva, deve colocar-se na condição em que possa receber o auxílio de Deus. Se o homem não consegue fazer a sua parte, por outro lado, Deus também não pode agir, pois existem leis imutáveis, as quais nem ele transgride. É um ensinamento curtinho, porque eu errei, coloquei outra, a mesma aqui embaixo. Deus e a lei, né? Deus e sua lei. Realmente tem coisas que não dá para ser mudadas, né? Não tem como se mexer. Quando ele fala, Deus quer conceder inúmeras graças, contudo, se a pessoa não estiver qualificada, não vai recebê-las. Eu estava em viagem missionária, lá em Palmas, e uma coisa que eu falei muito lá, dei aula todo dia lá para os membros e frequentadores, é que isso não tem jeito. No mundo espiritual não existe o talvez. No mundo espiritual é sim ou não. O servir a Deus ou é ou não é. Não tem um servir mais ou menos. O servir mais ou menos não é sincero, nunca vai chegar a Deus. O servir sincero sempre chega a Deus. E nessa linha constante, de estar respeitando a vontade de Deus acima de tudo, as compreensões também têm que vir, o nível de compreensão também tem que vir em alto nível, né? Por exemplo, vou contar um pouco do que eu vivenciei esses 7 dias lá em Tocantins. No primeiro dia, eu cheguei lá à noite, eu cheguei tardezinha lá, então eu já fui dar aula à noite. Já tinha marcado aula à noite com o pessoal. E um ambiente muito agradável, que estava quente, né? E após a aula eu disse para as pessoas que o ambiente ali estava propício para a ocorrência de graças. Então, que nós tínhamos que, durante os dias que nós ficássemos lá, nos preparar para receber graças. Então, que só se pensasse em coisas boas, não se pensasse em coisas negativas, porque as graças iriam acontecer, né? Lá é muito quente, então tinha 2 ventiladores lá, e fazia barulho. Pois um foi comprado e ganhou um outro ar-condicionado, e estreou no culto da prosperidade, ao qual fizemos 12 outorgas. E começou esse processo todo de coisas acontecerem, pessoas procurando e tudo mais tal. Mas a atmosfera espiritual que existia lá, de graças, eu trouxe para cá, porque eu sinto isso. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, o Espírito da graça está no ar. Então nós temos que viver esses momentos agora com intensa gratidão, agradecer tudo, mesmo as maiores dificuldades. Eu estava vendo agora há pouco um relato de um cantor evangélico que estava falando sobre a relação de Jesus e Judas, né? Então ele dizendo assim, que todos nós temos amigos, temos pessoas que a gente gosta, tudo mais tal. E todos nós, de certa forma, já fomos traídos, enganados, e tudo mais. Então, o que nós fazemos? Nós sempre deixamos o nosso coração se contaminar pelo mal, pela raiva, pela vingança, pelo espírito negativo e tudo mais tal. E Jesus não teve nem isso com Judas, pelo contrário, mesmo sabendo que ele ia fazer o que fez, ele, em momento algum, amaldiçoou Judas, né? Pelo contrário, o entendimento disso tudo. O papel de Judas foi importantíssimo para Jesus Cristo, não foi? Porque fez com que ele fosse alavancado à condição de Salvador, de Messias e tudo mais tal. Porque foi um instrumento de Deus para ele ser lapidado. Nós, ao passarmos por situações parecidas,
O primeiro sentimento que vem é raiva. O segundo sentimento é mágoa, né? E assim vai. Só que se nós quebrarmos isso e utilizarmos isso como gratidão, até o mal que aparentemente possa ser causado, ele perde, vira poeira. Porque eu não estou falando sempre que nós temos que ficar próximos de Deus, voltados para Deus, e não ficar voltados para o mal e lutando contra as coisas negativas. Ou você confia ou você não confia. Eu não preciso me preocupar mais com as minhas costas, porque minhas costas estão guardadas por Deus. Velho. Se eu estou de frente para Deus, quem está olhando para mim? Não é? Se eu estou olhando para Deus, quem está olhando para as minhas costas? Por cima de mim. Eu fico preocupado com quem está atrás de mim olhando para mim. Eu tenho que olhar para Deus, para que Ele vai. Opa, onde você pensa que você vai? Estou vendo isso daqui, né? Ele vai ver, ué. Nessas horas é que se prova o nível e o grau da nossa fé. Né? Então, nós não podemos alimentar nada. Por mais difícil que seja, fiquemos tranquilos. Porque essas situações todas que ocorrem, elas fazem com que você ganhe elevação espiritual. É Deus que coloca no seu caminho para que você cresça e evolua. Isso não é só com relação a isso, é com relação à vida em si. Eu conheci lá em Palmas, o seu Daniel me mostrou uma árvore. Se eu errar, ele me corrija. Chama teca, ou peca. É uma árvore fininha, que a árvore vira uma bitela. E ele plantou um monte nas terras dele. E essa árvore ela é comparada ao mogno. Que ele me falou. Mogno, comparada ao mogno. Pela facilidade de se trabalhar com ela. Né? E ele disse assim, quando ela vai crescendo, galhos crescem à volta dela. Então eles têm que cortar esses galhos que crescem do lado para que ela cresça reta. Interessante, né? Mas se coloca na posição, imagina que você é uma peca. Você está crescendo na sua vida. Só que surgem naturalmente afinidades, elos, por muitas vezes negativos, né? Que vão crescer junto com você. Aí, vamos dizer que Deus seja o nosso lenhador, Deus seja Deus como nosso criador, vai e corta aquilo que vai atrapalhar o nosso crescimento reto. Né? Dói, não dói? Imagina, cortar. E você vai crescer e outros vão surgir, tem que ser cortados, para que você cresça reto. E é reto mesmo que eu estou falando, não é reto. Se deixar os galhos crescerem, a árvore fica torta. Pelo peso dela e tudo mais tal. Muitas vezes na nossa vida, nós somos assim. Nós deixamos elos, afinidades negativas crescerem junto com a gente e a gente não corta por dó. Ou por omissão. Ah, mas se eu cortar vai magoar. Se eu deixar de alimentar, vai ficar ruim. Se eu deixar de dar o que precisa, se eu deixar de ouvir, se eu deixar de ser amigo, se eu deixar disso, eu vou ficar chateado, eu vou ficar com remorso. Mas prefere carregar e crescer junto com o mal ao seu lado. Interessante, né? Por isso que a natureza ensina. Muito desse ensinamento aqui, a natureza ensina. Né? Quando ele fala de dinheiro, Deus se dispõe a colocar em abundância nos nossos bolsos. Não pode fazer porque há neles muitas coisas impuras, as quais devem, em primeiro lugar, ser eliminadas para que Deus possa conceder a graça. Dinheiro impuro é dinheiro impuro. É gratidão mal feita. É não valorizar um servir que é feito aqui no altar. Quando a gente faz um casamento, um batizado aqui no altar, vocês já viram como é que é, o que nós fazemos para poder fazer uma atividade. E nós nunca pedimos um valor em donativo para que a pessoa faça, não é? Por quê? Porque você entende que a pessoa entende o sentimento de gratidão naquilo que é feito. Mas tem pessoas que não entendem. Né? Mobiliza essa igreja inteira para fazer uma cerimônia, a pessoa às vezes faz um donativo que não é donativo. Né? Ela pagou 2 cervejas no boteco. Isso acontece. Né? A natureza ensina. Fui fazer uma cerimônia
embaixo de uma árvore muito grande, muito gigantesca, com o seu Daniel e a esposa, a dona Iraci. E observando a árvore, em volta dela tem uns cipós enormes, enrolados nela, que são os parasitas. E essa árvore dá uma fruta que os passarinhos e as cotias adoram. Esqueci o nome da planta, da árvore, acho que é ibirá, um negócio assim. E no alto dessa árvore tem umas castanhas enormes que parecia jatobá. Bonitas, umas bitelonas lá, assim, deve ser jatobá, deve ser jatobá. Mas era estranho porque essa árvore não dá esse negócio. Eu falei, como é que pode? Na realidade, depois nós vimos no outro local que tinha esse mesmo cipó que dava essa castanhona que parecia um jatobá, mas não era o jatobá. Aí eu falei, você vê como a natureza, tudo a natureza ensina. Esse cipó, ele é parasita, ele se alimenta da força dessa árvore. Cresce e dá uma castanha bonita lá em cima, e as pessoas pensam que é da árvore. E nós pegamos uma, e é pesadona, não é jatobá. Jatobá é gostoso até de comer. Aí, numa aula eu falei, muitas vezes nós também carregamos pessoas parasitas na nossa vida, né? E ele leva sempre, mostra alguma coisinha mais bonitinha e leva o louro da sua firmeza, da sua força, do seu servir. Eu falei, por mais bonito que seja, é um parasita. E ele está sugando toda a seiva dessa árvore, né? E com o tempo, isso que ele suga vai ser cobrado, não é? Então, qual a melhor coisa que tem que se fazer? Cortar a raiz dele. Se você cortar, não precisa cortar, arrancar ele, né? Se você cortar embaixo, ele não vai ter alimento, perde a força. Pode ter a raiz, pode ter ele lá colado, mas não tem a emenda. Tem que ter coragem de cortar, ué. Nós temos um monte de parasitas que nós carregamos colados na gente, e a gente não tem coragem de cortar essa bodega aí. Nós temos apegos, nós temos mágoas, nós temos sentimentos errados, nós temos pessoas, nós temos filhos, nós temos pais, nós temos maridos, o seu Adilson, São Paulino, nós temos esposas, situações que às vezes nós devemos alimentar um sentimento totalmente errado, né, parasitário, que só nos prejudica. Não estou dizendo para separar nada disso, estou dizendo para que nós temos que cortar esse alimento negativo e perverso, esse parasitismo. Eu sou obrigado a dar tudo o que você precisa, mas você não me dá nada em troca. Porque o parasita não dá nada em troca, né? Pelo contrário. E os parasitas sempre encostam em quem é forte. Parasita não encosta em quem é fraco, não é? Parasita só encosta em quem é forte, porque ele pode se absorver. É lógico, e sem fazer força, né? Então isso a natureza ensina. Eu fiz uma cerimônia onde nós fizemos uma queima de um assentamento de antepassados, de um rai de antepassados. E quando nós, ao cavarmos para fazer uma fogueira e fazermos oração, estava um vento enorme e os passarinhos cantando e tudo mais. De repente, quando começou a queimar, a parte principal da linhagem principal, que começou a pegar fogo, simplesmente o vento parou e os passarinhos pararam de cantar. Foi assim, ó, um silêncio absurdo. Falei, caramba, inacreditável isso. E quando a linhagem principal pegou fogo, aí o vento veio. O que deu a impressão? Que todos os antepassados que foram aprisionados, porque quando você faz um assentamento, que não é o que Meixo Sama ensina, você aprisiona a sua linhagem ancestral para ser messiânico, ou o que quer que seja, né, sem permissão deles. E como no caso, eu atendi uma pessoa onde o filho pedia
por favor, me liberte, eu não sou messiânico. Eu quero seguir a minha linha. Por isso que nós na Arte de Jorei não temos mitamaiá e não fazemos assentamento de ancestrais. Nós fazemos cerimônias onde eles são convidados a vir participar e receber a nossa homenagem, a nossa gratidão e voltam para os seus locais de origem. Nós não fazemos culto de remorso nenhum, nem de culpa nesse Sorexa. Nós fazemos culto em homenagem a eles, culto de gratidão a eles. Eu me recuso a fazer um culto de perdão e remorso por alguém. Isso é a pessoa que tem que criar coragem e ela mesma tem que rezar. Como diz o ensinamento do meu Sama, eu perdoei, mas vamos ver se Deus perdoa. É muito sério, né? A natureza ensina tudo isso, né? A natureza ensina tudo isso. E nós temos que aprender também nesses pequenos exemplos, né? Se o meu coração está cheio de mágoa, eu vou transmitir para as pessoas mágoas. Se meu coração está cheio de ódio, eu vou transmitir para todo mundo ódio. Se o meu coração está cheio de alegria, de amor, eu vou transmitir para as pessoas alegria e amor. Então eu tenho que estar em constante vigilância para saber quem eu sou, o que sou e para que eu sou, para que eu existo. Qual é a missão que eu tenho a cumprir? Lá em Palmas eu falei numa aula sobre aquele lance do espelho, que você tem que se encarar e falar as verdades que você tem que se falar cara a cara, olhando nos seus olhos. E por vezes dá até uns tabefes em você, né? E muitas pessoas não têm coragem de fazer isso de forma alguma. Porque o maior inimigo que existe sobre a terra, ele está na sua frente, quando você olha no espelho. E o maior amigo que você tem também está sentado na sua frente, quando você olha para o espelho. Depende de quem você alimenta, né? Se eu atraio pessoas, significa que meu coração está transbordando de alegria para poder receber pessoas. Se eu estou repulsando, em forma de repulsa, afastando pessoas, é saber que o meu coração está preto, está com ódio, está totalmente pesado e gerando sofrimento e transtorno às pessoas que me rodeiam, seja família, amigos ou quem quer que seja. Então, e vai atrair sempre semelhante. Sempre semelhante. Nessa fazenda, atrás de uma casa, eu vi um riacho de águas cristalinas. Uma coisa linda. Linda, linda, linda. Aí eu falei para o seu Daniel assim, quando o senhor vier para cá, de manhãzinha, que o sol vem bem aqui, coloque os pés descalços dentro desse riacho e faça uma oração a Deus agradecendo tudo de bom que está vindo para o senhor, para a sua família, para a sua linhagem. E se tiver a oportunidade no final da tarde de fazer a mesma coisa, fique voltado para o poente e faça uma oração agradecendo a Deus por tudo de bom que o senhor recebeu nesse dia, né? E que isso vai embora. É uma coisa simbólica. Eu agradeço, leva. Eu agradeço, leva. Eu só agradeço. Quando você só tem gratidão no seu coração, por maiores que sejam as dificuldades pelas quais você possa estar passando, você sabe que daqui a pouco vai mudar. Amanhã é um outro dia. Não tem como. O mal, muitas vezes, é utilizado para nos fazer crescer, para nos lapidar. Como a peca que eu falei agora. Nós temos que ter coragem de cortar galhos, cortar coisas que interrompam o nosso crescimento, né? Porque eu sei que no futuro eu serei muito útil a Deus em alguma construção, em alguma obra que Ele vai executar, né? Então, para isso eu tenho que ser um tronco perfeito, uma árvore perfeita. Como ser humano, na nossa missão, como estamos agindo? Como ser humano, será que nós estamos nos permitindo ser podados? Vamos assim, ser feridos em algumas situações para o nosso crescimento? Será que nós permitimos romper elos com vampiros, elos com parasitas, elos com tudo de ruim, com mágoas, com vingança, com tudo, e outras coisas mais? Quando você está evoluindo espiritualmente, por mais que as pessoas ajam pelas suas costas, os seus olhos veem.
Para você evoluir espiritualmente, por mais que você não saiba o que tem atrás de uma parede, atrás de algo escuro, você pode caminhar tranquilo, porque Deus te conduz e te protege. Quando você evolui espiritualmente, por mais que você não tenha dinheiro nos seus bolsos, na sua carteira, Deus provém, Deus proverá, porque o seu sentimento grato se relaciona com Deus, mas no coração queixoso se relaciona com Satanás. Então nesse momento Deus vai sempre nos apoiar e nos proteger, nos amparar, né? Eu estava almoçando com o Rafael. Em tudo nós temos que tirar a oportunidade para poder crescer e dar até uma aula, uma palestra. Aí o Rafael, eu até brinquei com ele no culto, que eu falei que ele queria colocar silicone. Às vezes as pessoas gastam dinheiro investindo. Que está contando lá que existe um número muito grande de mulheres que colocam silicone. Que os maridos colocam, investem, muita coisa e tal. Eu falei, poxa, mas muitas pessoas esquecem de investir nelas mesmas. Superficialmente, vamos colocar assim, eu posso colocar, eu não, né? Só Deus. Silicone, implante, alguma coisa, né? Né? Eu posso fazer isso, né? Nós podemos fazer isso. E às vezes é o marido que dá, muita coisa e tal, e a pessoa não se cuida também. A pessoa não se preserva, não se cuida. Não, eu fiz para agradar. Aí você tem filho, ele quer um carro, eu dei para agradar. Tudo que ele quer eu dou. Mas você mesmo não se cuida. Então nós temos que investir em nós também. Isso não é ser egoísta, né? Mas qual que é o melhor investimento que você faz na gente? Que você pode fazer para você mesmo? Que investimento é esse? O melhor investimento que você pode fazer não é com dinheiro, é com servir. Quando você investe servindo, ajudando as pessoas, oferecendo tudo para que a pessoa evolua e cresça, a gratidão que você recebe, os méritos que você alcança, você está investindo em você. Você investindo em você, você fica mais bonito, você fica mais jovem, você evolui. Você evolui. Não é preciso nada artificial para poder transformar a sua vida. Não adianta o Senhor Deus colocar silicone, fazer um implante de cabelo, colocar dente novo, fazer uma musculação, ficar saradão, se a essência dele não for verdadeira. E o servir mexe com a essência, né? O coração vai ficar jubiloso, vai ficar feliz, vai ficar alegre. Consequentemente, o seu sangue também se renova. Naturalmente, suas células também ficam melhor, ficam mais jovens. Você fica mais vigoroso, vamos dizer assim. E naturalmente você mesmo se renova. E não é você que vai notar isso, são as pessoas que notam. Que a felicidade gera isso. Aí vem os parasitas, que vem pequenininho, porque para um cipó crescer do lado de uma árvore gigantesca e ficar gigantão também, grossão, ele não nasceu ali à toa. Teve que ter uma sementinha de alguma coisa que caiu ali, não é? Ou um passarinho que levou, alguma coisa aconteceu, não é? E foi brotando. Aí ele viu, pô, esse cara aqui é grande, eu vou colar nele que eu vou me dar bem. Ele cola e vai crescendo, sugando e se emaranhando, e se mistura com a copa das árvores, e você não sabe quem é quem. Você não sabe o que é árvore e o que é cipó, porque fica tudo junto. Então ele aproveita para sugar toda a sua essência. Ele não perde o vigor dele. A árvore continua vistosa. E o cipó quietinho lá, subindo. E você não percebe. Mas os anos vão se passar e essa seiva que está sendo sugada vai ser cobrada. Essa árvore pode adoecer. Ela, não é? Ela vai morrer. Pode durar 50, 70 anos, mas ela vai morrer. Então nós temos que o quê? Não permitir que parasitas invadam o nosso crescimento. Nós temos que impedir que parasitas suguem a nossa essência. Não podemos permitir que o mal se aloje dentro da nossa essência. E muitas vezes, quando a sua vibração espiritual cai,
O mal fala assim, abriu a brecha, agora é lá que eu vou, e entra. E entra. Né? Uma plantinha boba. Eu encostei numa planta lá, encostei numa urtiga, pegou bem na minha mão. Né? E a bichinha coça. E fica irritada. Né? Mas dizem que o chá de urtiga é muito bom. Não lembro pra quê, mas eu sei que eu ouvi lá. Mas a urtiga é uma plantinha besta, é bestinha, estava lá quieta. Por que ninguém chega perto dela? Ela é pequenininha. Mas ninguém se atreve a mexer com a bichinha. A urtiga não tem parasita. Né? Porque sabe que se encostar o couro come. Né? Tem árvores, paineira, né? Que tem espinho. As paineiras são gigantescas, largas, mas tem espinho nela inteiro. Por que lá não cresce nenhum cipó parasita? Né? Podem reparar, não tem, né? Porque ninguém é besta de mexer com quem não pode. Né? Tem um monte de paineira. Né? Nós temos que ser o quê? Temos que ter o vigor de uma árvore gigantesca. Mas mesmo que seja invisível, nós temos que ter as nossas proteções como uma paineira, que são os espinhos. Eu não vou deixar de cumprir minha missão. Eu vou gerar o que tem que ser gerado. Não vou ferir ninguém, porque a árvore não sai daí rasgando quem quer que seja. A árvore só fere quem a quer ferir. Né? É a lei da natureza. Não tem como fugir disso. Né? Deus, Ele é muito justo. Não adianta eu querer ser aquilo que a minha alma não mostra. Não adianta eu arrotar que eu amo Meixo Sama, só que a minha postura não é essa. Não adianta nada disso. Ser messiânico é ser autêntico. Ser da arte do Jorei é não ser covarde. Não tem espaço para covardia dentro da arte do Jorei. Né? Ou você é, ou você não é. Ser messiânico é amar Meixo Sama acima de tudo. É saber que Ele nos protege e nos preserva. Ser messiânico é saber que Ele pode contar com você em qualquer hora. Ser messiânico é não julgar. Ser messiânico é não mentir. Ser messiânico é não se orgulhar. Ser messiânico é ser messiânico. Ser messiânico é ser Meixo Sama. Né? Não tem como fugir disso. Não é? Não tem como. Tem pessoas que têm o Ricari, mas não são membros. Tem pessoas que são ministros, mas tem cômio de ministro, mas não são ministros. Tem pessoas que têm cômio de reverendo e não são reverendos. Só tem título. Só tem cara. Nós temos que ser diferentes. E a nossa postura é que tem que condizer com isso. Eu não preciso sair por aí pregando, apregoando nada. A sua postura vai conduzir pessoas. Eu acho que eu contei aqui, um amigo meu do Japão. Eu contei lá na... Acho que contei, né, do Yoshiro, uma pessoa que dedicava na igreja. De uma senhora, só para relembrar. O Yoshiro está no Japão. Que tem uma senhora muito antiga, 76 anos, tem 70 anos de membro, dedicava na igreja, né? Só que ela critica com todo mundo, criticava, ligava para o ministro, a pessoa não fez tal coisa, tem que dar bronca nela, tem que isso, tem que aquilo outro, uma coisa e tal. E ele falava para ela, não, a senhora viu, a senhora corrige, a senhora vê. Né? E um dia ele cruzou com ela e perguntou, nossa, mas a senhora está sempre reclamando, porque eu sirvo a Meixo Sama. Eu só sirvo a Meixo Sama. Eu falei, parabéns, a senhora só serve a Meixo Sama, mas afasta todo mundo. Como? Como eu afasto? Mas eu amo Meixo Sama. Tá bom, parabéns pelo seu sentimento da senhora. Mas a senhora ama Meixo Sama afastando as pessoas, afastando os membros, pela sua arrogância, pela sua postura. A mulher caiu num pranto, foi para o altar, começou a chorar, rezar e pedir perdão a Meixo Sama. 70 anos cega. 70 anos agindo errado. E ninguém nunca teve coragem de dizer para ela que ela tinha que melhorar. Sem agressão.
Apenas falou para ela. Quando o Senhor deixou e se impõe, não precisa de palavras. A sua presença já basta. Né? Então, é isso, nesse crescimento todo que nós temos que nos fortalecer. Nós temos que ter a força das rochas, a firmeza das rochas. Temos que ter a força das águas, intenso, abrangente. E temos que brilhar como a luz do sol. Isso é ser messiânico. Até para corrigir, tem que ser, até para sofrer, né? Tem que ter sabedoria. Se nós temos que aprender com a purificação, o que eu estou aprendendo? Mas às vezes a minha arrogância é tão grande perante Deus, que eu me coloco como vítima, coitadinho. Eu sou perseguido. Por exemplo, eu, Dorival. Me atacam de tudo quanto é lado, que eu sou ladrão, que eu sou bandido, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, um monte de coisa e tal. A minha cara é preocupada. Quantas vezes eu rebati? Quantas vezes eu saí xingando? Quantas vezes eu fui fazer alguma coisa? Não fiz, não vou fazer, não é problema meu. É azar de quem fala, porque quem fala não me encara nos olhos. Não é? Não me encara nos olhos, porque sabe, eu sei o que você fez no verão passado, igual o nome de um filme. Não é? É, ué. A diferença é que se hoje for o juízo final, se o mundo for acabar, muito vagabundo aí vai ter que se esconder, vai ter que sair correndo. Hoje, ex-presidente da CBF, foi governador, acusado de corrupção no futebol, na CBF, desvio de milhões e milhões durante anos. Ninguém nunca imaginou, um homem de 83 anos de idade foi preso e vai ser extraditado para os Estados Unidos, junto com a Corriola. Não tem como fugir, a verdade está batendo na porta. Então vocês que me atacam, vocês que falam, vocês que atacam um monte de gente de Jorei, fica tranquilo, espera um pouco mais, está chegando a tua hora. Está chegando a hora. As contas serão acertadas, quem deve paga, quem merece recebe. Mais claro que isso, não há como. Alguma coisa muito boa vai acontecer para nós. Só temos que ter paciência. E talvez a hora que essa grande virada aconteça, muitos não estejam mais entre nós. Porque muitos saem por covardia, outros saem porque não têm afinidade. E nós não podemos ter dó. A dó é para fraco. A compaixão é para quem é forte. Não é? A dó cria parasita. Você alimenta parasita com a dó. Sabia? Ah, coitadinho. Não, fica mais um pouquinho. Ah, coitadinho, toma aqui. Ah, coitadinho. Isso, alimenta os parasitas na sua vida. Isso é dó. A dó não salva ninguém. A compaixão não. A compaixão salva. Quando você cortar um cipó que está querendo se lascar você, corta ele. Mas planta ele no espaço vazio, ele vai crescer pelo chão. Vai ter que se virar nos 30. Vai ter que tirar o quê? Alimento da onde? Da terra. Como todo mundo faz. Né? Como todo mundo faz. Então nós temos que ter esse cuidado gigantesco de não permitir que parasitas suguem a nossa essência. Eu quero servir muito a obra divina. Ouvi uma pessoa falar, mas reverendo, eu não tenho dinheiro para servir. Eu falei, onde está escrito que tem que ter dinheiro para servir a obra divina? Eu quero servir com toda a minha alma, então sirva. Não, porque eu gostaria de doar, de fazer isso. Eu falei, calma, o sentimento está ligado com Deus. Se você for sincero, fica tranquilo, daqui a pouco você vai receber uma prosperidade jamais sonhada. Mas cumpra o que você está falando. Nós queremos ter uma sede própria? Vamos ter. Algo vai acontecer. Por enquanto a gente rala para poder pagar aluguel, né? Mas a gente consegue pagar aluguel a trancos e barrancos. Deixa de pagar uma coisa, mas paga outra. Mas a gente vai em frente. E são sempre os parasitas que querem sugar a nossa essência. Não faz um donativo de gratidão, não dedica, não faz bodega nenhuma, mas exige que você
dê o que Ele quer. E quando você diz não, você não presta, você é ruim, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então, aos parasitas, tem um monte de igreja por aí, pode ir para lá à vontade que será bem recebido. Né? Nós somos diferentes, temos que ser diferentes. As pessoas têm que entrar por essa porta, têm que sentir uma vibração espiritual nunca antes sonhada. E nós não podemos permitir que parasitas sequem a nossa essência. O milagre de quem que é quando você luta para ter? Não é seu? Então guarde ele. Por que eu tive um grande milagre? Está eu e outra pessoa com o mesmo problema, situações mas correndo atrás de um milagre. Ah, não sei se eu vou dedicar hoje. Ah, acho que eu não vou não. Ah, tem um filme legal. Ah, tem a novela. Acho que eu vou no shopping, muita coisa e tal. Enquanto isso, o outro está correndo atrás. Vou dedicar. Agora eu vou procurar emprego. Agora eu vou trabalhar. Vou dedicar. Quando a graça vem, o cara está forte, está robusto, está pronto para assumir o milagre que ele mereceu ter. E outra pessoa, pô, não sei o que acontece. Como é que você consegue as coisas? Eu não consigo nada. Nada na minha vida acontece. Eu sou infeliz. Aí quando eu vou na igreja, eu quero que eu dedique. Aí eu fico cobrando, aí eu sou pressionado. Que não sei o que lá. Balela, conversa de vagabundo. Conversa de vagabundo, velho. De quem não tem compromisso com a fé, velho. Você não é cobrado para servir. Você tem que ter comprometimento. O compromisso é com Deus. Quem tem compromisso com Deus sempre tem a vida abençoada. Pode demorar um pouco, mas vem. Pode pingar, mas nunca falta. Se vocês forem, por exemplo, em algumas plantações, que lugares são muito secos, tem irrigação. E a irrigação é feita por quê? Por gotejamento. Fica caindo uma gotinha em cada plantinha. Uma gota. Não precisa jorrar, não é? Uma gota. E ele não morre de sede e a planta cresce viçosa, não é? Deus age conosco desse mesmo modo. Ele nos irriga todo dia com o sol, com o vento, com a chuva, com o alimento. Pode ser um ovo frito, pode ser só arroz e feijão, mas todo dia Ele nos agracia com uma gotinha de alguma coisa. E nós, muitas vezes, ignoramos isso, porque nós queremos uma enxurrada, nós queremos uma chuva boa, nós queremos tudo, sempre tudo em excesso, e não valorizamos. Né? Então está na hora de nós mudarmos a nossa linha. A pessoa não quer vir dedicar? Não tem problema, azar dela. Eu dedico por ela. Vou fazer melhor. Pô, se a pessoa não dedicar, essa não é que a minha missão pode ser. Eu posso dar um up. Sempre foi assim. Deus é justo. Deus é justo. Certo? Sábado, agora temos o encontro dos amigos. Às 15 horas, né? Então o objetivo é trazer, no mínimo, um amigo. O que vai acontecer eu não sei. Né? E domingo tem ensaio. É domingo, né? Domingo tem reunião de liturgia e ensaio para o culto mensal, que vai ser dia 4, às 10 da manhã. E o culto do paraíso, dia 14, às 10, no domingo, às 10 da manhã. Tá bom? Obrigado a todos e uma boa missão.